Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 10. Juízes 2, a partir do versículo 10. Vamos lá. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela, diga comigo, se levantou uma nova geração. Vamos lá, gente. Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Vou dar uma paradinha aqui. Isso tem um ponto muito forte para nós. Volta o versículo, por favor. Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Nós não vamos pegar no ponto que foi trabalhado tão forte, aliás, que Deus vem falando tão forte conosco nas últimas semanas, sobre a responsabilidade de transferir as gerações aos nossos filhos, o conhecimento e a fé no Senhor. Isso é privar. Não vou entrar nesse ponto, porque o que nós tínhamos para falar, nós falamos ontem. Tá? E se porventura alguém não acompanhou as mensagens, o culto de ontem, vai assistir, porque esse é um dos pontos seríssimos de a responsabilidade que nós temos como pais de transferir a maior herança que nós podemos deixar para um filho, que é a fé, levá-los a conhecer a Deus. Mas o fato é que, e o ponto que eu quero é o seguinte: uma geração extremamente vitoriosa, com experiências sobrenaturais, diga comigo, sobrenaturais, diga vivendo o sobrenatural, e uma outra geração fracassada. E por que o fracasso? E aí tem a responsabilidade nossa também, Não conhecia o Senhor, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer. Uma coisa é você ouvir falar. Todo mundo ouve falar de Deus. O ateu ouve falar de Deus. As religiões falam de Deus. Mas conhecer a Deus é uma outra história. Eles não conheciam a Deus? Conheciam. Quer dizer, ouvia falar. Conhecer a Deus é outra história. As obras, nem as obras que ele havia feito. Então, diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir, eu quero ter fé. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Isso é algo estabelecido por Deus. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Como é que eu vou crer no sobrenatural se eu não aprendo e não vejo o que Deus fez, as obras que Ele realizou de forma sobrenatural? Fé e obras caminham juntas. Fé sem obras é morta. Fé sem obras, a Bíblia diz que é inútil. Então, eu preciso conhecer e saber aquilo que a Bíblia diz, que Deus faz de novo. Que Deus é Deus de gerações em gerações, de eternidade a eternidade.
Então ele não é Deus da minha geração, ele é Deus de todas as gerações. Ele não é Deus da minha eternidade, ele é Deus de todas as eternidades. Então eu preciso aprender. O meu pai e a minha mãe podem ter tido uma fé, a minha é independente. E eu preciso trazer isso com muita responsabilidade comigo. Nós como pais, nós temos a responsabilidade de transferir, mas muitos de nós não recebemos. Esse é o problema. Muitos não receberam. E agora, o que eu faço? Eu não aprendi, eu não fui ensinado, mas eu sei, eu já ouvi falar que existe um Deus poderoso que opera o sobrenatural. Eu preciso saber as obras que Ele fez, porque Ele faz de novo. Eu preciso saber quem foi beneficiado através dessas obras, porque agora é a minha geração, é a minha vida, são os meus sonhos, é a minha história. E a história se repete. E se a história se repete, ela precisa se repetir na minha vida com sucesso, de forma vitoriosa. Então vamos lá. 11. Então os filhos de Israel, diga comigo, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Eles não conheciam. Sabe aquelas atitudes que você tem e diz assim, mas eu não sabia que isso era errado. Oi, bicho, mas Deus vai culpar uma pessoa por ela não saber? Ué, estaciona no local proibido e veja. A gente tem como argumentar isso? Você para ali, você toma uma multa ali no corredor de ônibus, e aí você fala assim, eu não sabia que podia parar aqui. Vai resolver alguma coisa? Eu falar, eu não sabia. Você vai ser autuado, pronto, acabou. Vai ser penalizado, pronto, acabou. Então eu preciso conhecer. Eu preciso saber. Eles não sabiam. E aí começa a agir, fazer coisas, e aí um abismo começa a puxar outro abismo. Você acha que é natural determinadas coisas, então eles começaram servindo aos Balaíns, a Baal. O que era Baal? É o mesmo espírito que rege hoje. Vou ler já para você que eles liam, que eles estavam servindo dois deuses, e os dois é o mesmo de hoje. Quais são? O Deus da fertilidade e da prosperidade e o Deus da imoralidade. Os dois, os mesmos que regem hoje o mundo. E aí começaram a fazer coisas que Deus reprova. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles. Ao invés de influenciar, foram influenciados. E os adoraram. E provocaram a ira do Senhor. Ou o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram, diga comigo, Baal e Astarote. Baal, Deus da fertilidade, e Astarote, da sensualidade, da imoralidade. Que é o mesmo de hoje. É o que acontece hoje no mundo, é o que domina, é o que rege o mundo. A ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos, olha isso, ele os entregou nas mãos, diga comigo, de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Eu sempre falo, eu nunca trato como natural, nem na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família. Nada. Nós precisamos sempre estar atento às coisas. Você sabe como é que as coisas começam a desandar na vida de uma pessoa? Como pequenas coisas começam a dar errado e ela trata como natural. Porque os pequenos é só uma porta de entrada para as grandes. A gente vai tratando como fatalidade, vai tratando como natural, mas é uma perda hoje, é um prejuízo amanhã, é uma situação que vai acontecendo depois de amanhã, uma outra, e a Bíblia diz que vai acontecendo aquilo que, um abismo chama um outro abismo, e vai virando uma sequência de abismos. E a gente precisa parar e dizer assim, opa, espera aí, o que é natural?
É aquilo que a gente sempre alerta, né? Então, o que é natural para muita gente? Que é uma inversão de valores. Biblicamente, o que é o natural? Biblicamente, o que é para acontecer na vida de uma pessoa? Vou definir em um versículo. Jesus disse assim: eu vim para que você tenha vida e a tenha e vida plena. Em abundância, vida plena. Esse é o natural. Por isso, você vê que é uma inversão hoje. Às vezes as pessoas, quando tudo está dando certo na vida delas, elas ficam assustadas. Porque se acostumarem em tudo dá errado. Quando dá certo, parece que isso não está normal. Tem gente que até usa a expressão, né? Estou até assustado com tanta coisa boa que está acontecendo. Estou com medo do que possa vir por aí. Por quê? Estão acostumados com tudo dar errado. E o natural é tudo dar certo. Esse é o natural. E aí, ladrões que os despojavam do que possuíam. Espera aí, por que eles estavam perdendo? Tinha algo errado. Por que eles estavam sendo roubados? Tinha algo errado. Eles não conheciam a Deus e não faziam o que Deus aprova. Estavam expostos, acontecendo coisas que não são naturais. Eles estavam perdendo quando o natural era conquistar. Eles estavam sendo roubados quando o natural era conquistar. O curso natural. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Começou a perder e não tinha capacidade de resistir. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. Estavam, diga comigo, em grande aperto. Por isso o povo vivia em grande angústia. É assim, ó. Bispo, por que o senhor está começando por aí? Olha o que Davi diz. Diga comigo, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Se você disser assim, nem os seus filhos mendigando o pão. Se você disser assim, bispo, eu acho que não é bem assim. O que você acha que é essa resposta? Você está certo ou você está errado? Se você disser assim, eu creio exatamente nisto. Você está certo ou está errado? Quem está certo ou quem está errado? Biblicamente, é o que Deus diz. E na vida de cada um, quem está certo ou está errado? Cada um crê e vive de acordo com o que crê. Se eu creio que não é assim, assim não será. Se eu creio que é assim, assim será. Porque a Bíblia diz que o justo viverá por sua fé. Tudo é possível ao que crê. Se eu não creio, não é possível a mim. Então tudo é uma questão de fé. Todo problema é um problema de fé. E toda solução também é um problema, uma solução que envolve fé. E nós precisamos entender isso. Aqueles que são abençoados por Deus, diga comigo, viverão em segurança na terra prometida. Aqueles que são abençoados vivem em segurança. Se eu estou debaixo da bênção, eu estou em segurança. Se eu não estou, a Bíblia diz, como está aqui a sequência, a destruição. Mas pode acontecer coisas com a gente? Pode. Vamos lá, 23. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. E protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Ou seja, faz o que Ele agrada. Mas vem cá, como é que é guiar no caminho? Eu sempre falo uma coisa muito séria. Muito séria. Eu falo isso dentro da minha casa.
Não sai de manhã na correria não, que você vai quebrar a cara. Não cai na besteira de sair sem parar. Bicho, estou correndo. Mas então, a hora que você entra dentro do teu carro, não sai. Sem fazer a sua oração. Porque são nessas distrações é que as coisas acontecem. Sabia? Quando você para e fala assim, Senhor, meu Deus, passa do teu sangue sobre esse carro, passa do teu sangue sobre a minha vida, passa do teu sangue sobre o meu dia, passa do teu sangue, Senhor, vai na minha frente, me guia, Senhor, me guia, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa a obra das minhas mãos, Senhor, guarda, me livra, acampa os teus anjos ao redor, meu Senhor, que toda e qualquer armadilha, cilada, seta, que venha para criar prejuízo, causar dissabores, toda e qualquer situação que venha para causar o dano, em nome do Senhor Jesus, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Me dê um dia vitorioso, renova a tua graça sobre a minha vida, me dê um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de definições, um dia de respostas. Quem está entendendo? Parece uma coisa, mas geralmente eu falo assim, ó, às vezes tem pessoa que chega para mim e diz assim, bispo, unge por mim, ora por mim, unge porque eu saí tal e tal, bati meu carro. Eu oro, ok, eu falo assim, você orou antes de sair? Não. Uma oração, mas não da boca para fora, uma oração em espírito, poderia ter dado aquele livramento. Porque não são palavras ao vento. Senhor, vai na minha frente. Senhor, limpa o meu caminho. Senhor, acampa anjos ao redor. Se anjos estão acampados ao seu redor, está guardando, livrando. Às vezes não tem aquela situação em que você passa por uma situação e fala, ufa, quase. Não foi um livramento? Foi um livramento, uma resposta. E assim para tudo. E para todas as áreas. Então, só para voltar aqui para dar o sentido, volta o 23. Diga comigo, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. Então, Senhor, me guia, Senhor, me dirija. Senhor, me mostra onde eu devo ir. Senhor, me direciona. E protege aqueles cuja vida é agradável a Ele, ou o agrada. Se eles caírem, não ficarão caídos. Diga comigo, se eles caírem, não ficarão caídos. Diga, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Pode acontecer? Pode. Mas vai ficar no chão? Responda você. Não. Porque o Senhor vai ajudar a levantar. Tem outra tradução que diz, o Senhor o levantará. Isso não é forte? Você pode tropeçar, mas o Senhor o levantará. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. Deus me abandonou. Nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E nunca vi os seus filhos mendigando comida, mendigar o pão. Amém? Agora vamos lá, tá? A gente não, né? Aquele negócio que a gente fala assim, eu sou tão bom, tenho um coração tão bom. Não, não é esse bom. É o bom segundo a palavra, o relacionamento com Deus. O bom é o que faz o que Deus aprova. O bom é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Por isso que eu preciso saber o caminho, para andar no caminho. Porque Jesus não disse assim, eu sou o caminho? Sim ou não? Então não tem vários caminhos, tem um. Ele não diz eu sou a verdade? Não tem várias verdades, tem uma verdade. Ele não diz eu sou a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por mim? Ninguém chega a Deus senão por esse caminho, por essa verdade, por essa vida. E não há vida senão por esse caminho.
Então eu preciso andar nesse caminho. Ele sempre é generoso em dar e emprestar. Os seus filhos são uma bênção. Diga assim: eu creio nisto. Diga: eu tomo posse. Diga: e assim será na minha vida. Uma pessoa pode ser bem-sucedida unicamente, exclusivamente, financeiramente, sem talvez estar nos caminhos do Senhor ou ter tido um encontro real e verdadeiro com Deus? Pode. Pode sim. Ela pode, biblicamente, isso pode acontecer. Mas eu preciso entender uma coisa. O que eu quero? Eu quero ter bens, ser próspero, ou eu quero ter tudo? O que você quer? Quer tudo? Então começa assim, né? Se eu discorrer aqui, a gente vai ler muita coisa. Então, acompanha meu raciocínio, tá? Estou aqui com todas as referências, se quiser eu te dou elas. Quando Jacó, ele sedento pela bênção da primogenitura, e o seu irmão tinha o direito de herança, o direito de a primogenitura, a liderança da família, herdar porção dobrada. Mas o texto bíblico diz que o irmão desprezou. Então chega um dia lá, o irmão chega de uma caçada, Jacó está fazendo um ensopado cheiroso, ele chega com o estômago, né, pensando com o estômago, e falou: me dá um pouco desse ensopado aí. Ele falou assim: eu te dou, desde que você me venda o seu direito de primogenitora. Então, ele falou: por que está me adiantando? Por que está me valendo? Estou aqui morrendo de fome mesmo. Então, também ele não enganou. Ele vendeu por algo que irrisório. Aí, ele recebeu esse direito. Depois ele queria a bênção do pai. Aí ele agiu de forma errada. Ele se fez se passar pelo irmão, para ir no pai e receber a bênção. Isso causou uma confusão muito grande. E aí ele teve que ir embora para uma terra. Quando ele chegou, o texto diz, quando ele chegou, está aqui, em certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela um travesseiro e deitou ali para dormir. Naquela noite, ele teve um sonho. E o sonho dele, ele via anjos subindo e anjos descendo, anjos subindo e descendo aos céus por uma escada. Então, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. Olha que promessa incrível, diga comigo: a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Olha que coisa linda o que é uma promessa. Imagina você estar deitado num lugar com a mão na frente ou outra atrás, dormindo com a cabeça numa pedra, e vem o Senhor e fala assim: esse lugar vai ser seu. Não é poderoso isso? Sim ou não? Olha, você chega ali em dificuldade, chega com um cajado na mão. E aí, naquele lugar, o Senhor se revela e se manifesta. Por isso que eu falo, promessa é uma questão de fé e tomar posse. É uma questão de fé e tomar posse. E o Senhor vem e diz assim: esse lugar será seu. Imagina, como é que eu vou acreditar nisso? Estou chegando aqui com uma mão na frente e outra atrás. Mas ele creu. Ele creu, acreditou naquilo. A sua descendência será como o pó da terra, e você estenderá. Eu estou lendo isso aqui com um propósito, que daqui a pouco você vai ver ele lançar a mão dessa promessa.
Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e a sua descendência serão benditas, em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte a esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. Estou te fazendo uma promessa e eu não vou deixar enquanto não cumprir essa promessa na sua vida. Quando Jacó despertou do sono, na verdade o Senhor está, ele disse, né? Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar? Diga comigo, é a casa de Deus, a porta dos céus. É a casa de Deus é a porta dos céus. Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Diga comigo, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Certo? Fez um voto com Deus naquele lugar. Estou te dando um passo a passo. Se anotar esse passo a passo aqui, você vai... Não tem como tua vida dar errado. Não tem como tua vida dar errado. Ele deu aquele passo. Eu vou estender e vou pular, tá? Presta atenção. Uma das primeiras coisas que aconteceu após esse passo foi ele receber essa palavra aqui, essa pergunta. Diga-me qual deve ser o seu salário. Depois, de novo, ele diz assim, Labão continuou, fixe o seu salário que eu pagarei. Determina o teu salário, que eu vou te pagar. E aí, ele, agindo a fé, determinou o salário por fé. Algo que dependia do natural? Não. Do sobrenatural. O natural você faz. Por isso que tem gente que às vezes diz assim, o que Deus tem a ver com a minha vida financeira? Tudo. Claro que você vai fazer o seu natural. Só que o sobrenatural só Deus faz. E eu preciso do sobrenatural. Resultado natural muita gente alcança. Mas resultado sobrenatural não são todos. E aí vem, deixa eu seguir. Assim, o homem ficou, diga comigo, extremamente rico. Vamos lá, extremamente rico. Tornando-se dono de grandes rebanhos de servos, camelos. Né? Se eu mudar a tradução, diz, o homem se tornou mais e mais rico. Cada vez mais rico. Jacó, as filhas disse assim, os filhos de Labão dizem assim, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele ajuntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Ele vem e traz toda a direção, né? Momento ele diz assim, porque isso aqui não foi só mar de rosas, ele foi enganado muitas vezes, mas naquele processo, ele sendo enganado, Deus estava agindo de forma sobrenatural, porque Deus deu a direção a ele. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. E ele levantou os olhos e visualizou com os olhos da fé, e conforme ele visualizava, acontecia. Está claro até aqui? Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, e onde me fez um... Você viu o que Deus está falando? Eu sou o Deus onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Eu aceitei o voto. Levante-se agora, sai desta terra e volte para a terra de sua parentela. Você vai voltar para tomar posse agora do que é seu.
Só que ele tinha uma pendência lá. Ele tinha uma pendência porque o irmão dele queria matá-lo. E para resolver essa pendência, ele temia a morte. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, diga comigo, segurança e estabilidade somente em Deus. Ponto. É o que nós falamos agora recentemente. Bispo, eu tenho muito dinheiro, eu estou seguro? Não. Eu tenho uma conta bancária transbordando, eu estou seguro? Não. Você não está. Nem financeiramente, nem fisicamente. Eu estou seguro em Deus. Ele estava riquíssimo, você leu comigo, não está? Não leu? Sim ou não? Ele estava riquíssimo. Só que se Deus não agisse naquela situação, ele estava correndo risco de morte. A gente precisa entender uma coisa muito séria. Eu falei sobre isso acho que na sexta-feira. Você sabia que fechou mais empresas na pandemia do que gente morreu? Sabia disso ou não? Mais empresas fecharam do que pessoas morreram. Quantas pessoas extremamente prósperas, quantos empresários bem-sucedidos partiram? Tinha segurança? Não. Porque segurança só em Deus. Estabilidade só em Deus. Quantas pessoas que não tiveram condições de seguir a vida? Quantas pessoas que não tiveram condições de manter o seu negócio? Quantas pessoas que perderam a sua vida? Jacó também seguiu o seu caminho, diga comigo, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Está vendo? Deus dá a direção, os anjos acompanham. Ficou claro isso ou não? Sim ou não? Deus dá a direção, você segue a direção, anjos acompanham. Jacó orou, Deus de meu pai, olha aqui como é importante você saber fazer uma oração. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disse, volte a sua terra para a terra da sua parentela, e eu farei bem a você. Ele está lançando mão da promessa, tudo que Deus falou. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Apenas com o cajado. Já agora sou 2 grupos, 2 caravanas. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Me dê livramento, porque temo que ele venha e ataque a mim e a mãe com os filhos. É as mães, né? Pois tu me disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Ele lançou mão do quê? Da promessa. Ele fez a oração em cima da promessa. Por isso que, você sabe quantas promessas tem na Bíblia? Você tem pelo menos algumas de cor? Para não lançar palavras ao vento? Para fazer orações específicas? Para dizer, Senhor, está escrito? Para dizer, Senhor, está escrito, é promessa do Senhor. O Senhor diz lá em Deuteronômio 28 que eu estaria por cabeça e não por cauda. O Senhor disse que eu teria para emprestar, mas não tomaria emprestado. Aonde eu pisasse com a planta dos meus pés, esse lugar seria meu. Está escrito no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Está escrito no Salmo 91 que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Está escrito no Salmo 37 que o justo não fica desamparado. A sua descendência não mendiga o pão, o Senhor cuida dos meus filhos. Quem está entendendo, por favor? Por isso que nós precisamos saber, ele lançou a mão da promessa. Foi o Senhor que mandou eu vir. Foi o Senhor que fez essas promessas para mim. Foi o Senhor que disse, volta. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão. Olha o tanto que ele prosperou, olha só os presentes dele. Diga comigo, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 420, 20 carneiros, 440, 30 camelas de leite com suas crias, 470, 40 vacas, 510, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhas, só de presente por irmão. Prosperou ou não prosperou? Se for só 10 boi hoje, já seria um presentaço. Não é verdade? 10 bois top. Outro dia, eu não lembro nem para falar, eu estava vendo quanto custa uma cabra boa. Jesus amado, é coisa absurda. Uma cabra de elite. É coisa absurda. Isso aqui foi só de presente. Jacó, diga comigo, ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Um homem era um anjo. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não, diga comigo, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Ele estava lutando pelo quê? Benção. Eu preciso da benção. Olha, mas esse cara já não estava abençoado? É o que eu disse para você. Até aqui, tudo podia ir por água abaixo. Tinha nada seguro. Tinha nada seguro. Tudo que ele construiu poderia ir embora agora. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Pois você, diga comigo, lutou com, com Deus e com os homens. Mas primeiro ele lutou com, e depois com, e prevaleceu. Quando você luta com Deus, e ele lutou o quê? A bênção. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. Senhor, eu não te deixo enquanto o Senhor não abençoar. Por que ele lutou com tanta força? Porque ele sabia da importância da bênção. Ele sabia que tudo dependia dessa bênção. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? Diga comigo, e o abençoou ali. O abençoou ali. Jacó deu no aquele lugar o nome de Peniel, disse, diga comigo, vi Deus face a face. Ou seja, tive um encontro com Deus agora. Agora eu tive um encontro com Deus. Agora eu vi Deus face a face. E a minha vida foi salva. Olha que lindo. E a minha vida foi... Por que o Senhor está falando sobre isso? Eu perguntei assim, o que você quer? Você quer bens ou você quer tudo? Você pode ter bens e pode não ter tudo. Esaú perguntou, agora ele tinha... Olha, essa bênção foi definitiva ou decisiva, porque agora ele tinha que encontrar o maior problema da vida dele. Uma pendência do passado. E aqui, ele precisava da intervenção de Deus.
E Deus entrou. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Todos esses rebanhos presentes, esse grupo que você mandou aí. Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse, repita comigo: eu tenho muitos bens. Meu irmão, guarde o que você tem. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Muitos bens. Guarda o que é seu. Aí Jacó disse assim: aceita, pois o presente que te foi trazido. Pois Deus, diga comigo, tem sido favorável para comigo. E eu já tenho, diga essa palavra comigo, tudo o que necessito. Deixa eu mudar essa tradução. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo, diga comigo, tudo que eu preciso. Um tinha bens, o outro tinha tudo que precisa. Um tinha bens, o outro tinha o quê? Então o que é o tudo? Os bens que ele enriqueceu. Deus deu uma família linda, uma geração de filhos poderosos. Ele agora tinha a bênção de Deus. Ele conheceu Deus face a face. Agora ele tinha tudo. Antes ele também só tinha bens. Agora ele tinha, e o que eu quero? Porque a gente pode, você diz o seguinte, uma pessoa pode, é um alerta que nós fizemos ontem. Uma pessoa pode construir um patrimônio? Pode, mas a que custo? Sacrificando a família, sacrificando o relacionamento com Deus, sacrificando a sua comunhão. Ele pode. E o que eu quero para a minha vida? Eu quero bens ou eu quero tudo? Vida plena é tudo. E eu não vou comprometer o meu relacionamento com Deus. Até porque a gente já sabe que o dinheiro, a riqueza não compra tudo. Ou compra. Se Deus não dá o livramento aqui, a riqueza dele e a vida dele tinha ido embora. Porque a vida ia e a riqueza também ia. Se Deus não entra aqui com providência. Então qual é a mensagem para nós? Você tem tudo a partir do momento que você tem a bênção de Deus. Do contrário, você só vai ter talvez um patrimônio, talvez uma certa prosperidade. Isso não é tudo. A gente tem tudo quando a gente tem plenitude, vida abundante, paz, saúde, segurança, relacionamento com Deus, certeza da salvação, certeza. Quando você partir daqui, você vai herdar as verdadeiras riquezas, a verdadeira glória, porque essas riquezas são pequenas, perto daquelas que Deus tem para nós. Quem está entendendo? Ô bispo, o senhor está falando... Não, estou falando de tudo. Estou falando mal de nada. Agora, eu comecei dizendo, uma pessoa pode conquistar muitas coisas? Pode. Sem Deus? Pode. Está cheio de gente aí. Mas não é tudo. Tudo é tudo. Esaú disse, está cheio de Esaú aí fora, eu tenho muitos bens. Eu tenho muitas posses. Mas tem pouco Jacó que diz assim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. E mais do que eu preciso. Porque tem outra tradução que ele diz, eu tenho mais do que eu preciso. Amém? Fique em pé, por gentileza.
Olha essa tradução. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. Diga comigo, porque tenho de tudo. Tenho de... Você só tem bens, eu tenho de tudo. Eu não sei quanto a você, mas isso tem um impacto muito grande para mim. Porque eu não quero só bens. Eu quero tudo. Quero comunhão com Deus. Quero a bênção dele. Quero vê-lo face a face. Quero poder dizer como Jacó disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Coisa linda, não é? Minha vida foi salva. Quero poder dizer: eu não tenho bens, eu tenho tudo. Uma família abençoada. Filhos abençoados. Comunhão com Deus. E também prosperidade financeira. Existem muitos Esaús por aí? Tem. Mas poucos Jacós. E aí a gente vai definir o que a gente quer para a vida. São escolhas. Jacó fez parte de um propósito muito maior. Fez parte de um propósito estrondoso. Esaú não, terminou ali. Terminou ali. E Jacó, Deus estabeleceu um propósito, veio somente a partir do momento que Deus mudou o nome dele aqui, né? Campeão com Deus, príncipe de Deus. Você não vai chamar mais Jacó, mas Israel. Estou mudando seu nome, meu filho. E agora que nós vamos para um propósito grande demais. Porque agora você teve um encontro comigo. Com seus olhos fechados. É muito mais que Deus quer dar. É muito além o que Deus quer dar a você. Não queira ser um Esaú. Você pode ter bens. Mas Jacó tinha muito. Tinha também. Tinha o que Esaú tinha. E tinha o que Esaú não tinha. Tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Você pode dizer isso a Deus hoje. Você pode dizer isso a Deus nessa manhã. Senhor, eu não quero simplesmente os bens. Eu quero ter tudo. Quero minha família abençoada. Quero meu casamento abençoado. Quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Quero a bênção do Senhor sobre os meus negócios. Porque você pode ter tudo e muito mais. A oração é tua. É vida e vida em abundância. Vê que Jacó, ele foi em cada promessa que Deus fez. Ele foi lá. Ele falou: foi o Senhor que mandou eu voltar. Foi o Senhor que deu essa direção para mim. E eu estou seguindo a tua direção. E o Senhor disse que ia me abençoar. O Senhor disse que não ia me deixar enquanto não me abençoasse, enquanto não cumprisse toda a promessa que o Senhor tem comigo. Ele foi lançando mão da promessa. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para a tua vida. E a promessa é muito maior do que talvez
Hoje, muitas pessoas têm conquistado muita coisa, mas têm sacrificado sua comunhão com Deus, têm sacrificado seu relacionamento com Deus, outros estão sacrificando a sua família. Não, você pode ter tudo. Você pode ter tudo, você pode ter muito mais. Não é com essa fé limitada, é com a fé, uma fé ampla, abrangente, uma fé poderosa. Então diga a Deus, diga: Senhor, eu sei que o Senhor tem vida abundante, eu sei que o Senhor tem vida plena, eu não quero simplesmente bens, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo, meu Deus, eu quero tudo, e o Senhor tem tudo que eu preciso. Eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade, eu quero vê-lo face a face, eu quero a tua bênção sobre a minha casa, eu quero a tua bênção sobre a minha família, eu quero a tua bênção sobre o meu casamento, eu quero a tua bênção sobre os meus negócios, eu quero, Senhor, eu quero a tua unção, eu quero a tua graça, o teu favor, eu quero, meu Deus, que o Senhor me dê visão, direção, revelação. Eu quero, meu Deus, eu quero comunhão íntima com o Senhor. Eu quero, Senhor, diga, abra a tua mente, diga: abra a minha mente, Senhor, eu quero enxergar de forma ampla, abra o meu entendimento, abra os meus olhos espirituais, ó meu santo e poderoso Deus. Senhor, eu quero, meu Pai, eu quero muito mais, eu quero muito além, Senhor. Eu não quero simplesmente, meu Pai, algo material, eu quero espiritual, eu quero toda a plenitude do Senhor na minha vida. Abençoa, Senhor. Abençoe todas as pessoas, meu Deus, que recebem essa palavra. Ó meu Deus, a partir do altar, meu Pai, nós queremos, meu Deus, nós queremos a tua plenitude, nós queremos vê-lo face a face, nós queremos, meu Pai, ó meu Deus, ser salvo pelo Senhor. Jacó disse: eu vi o Senhor face a face e a minha vida foi salva. Ele pode dizer, depois da bênção do Senhor: agora eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho mais do que eu preciso. Ele pode dizer, porque foi abençoado pelo Senhor. Você só vai poder dizer: eu tenho tudo e mais do que eu preciso, quando a bênção do Senhor se estabelecer, for derramada sobre a tua vida. Aí você vai poder dizer: eu tenho tudo e muito mais do que eu preciso. Eu tenho tudo e muito mais do que eu preciso. É o que Deus tem para você. Não é uma bênção em uma área, é uma bênção em todas as áreas da sua vida, é plenitude, em nome do Senhor Jesus. Então diga de forma abrangente: abençoa os meus negócios, Senhor, abençoa a minha empresa, abençoa meu Pai, abençoa minha vida econômica, minha vida financeira, mas abençoa minha família, Senhor, abençoa minha família, abençoa minha vida espiritual. Eu quero crescer, eu quero comunhão com o Senhor, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida, eu preciso, Senhor. Luta com Deus pela bênção, luta com Deus pela bênção, luta com Deus pela bênção, porque essa bênção ninguém pode tirar de você. A bênção que é derramada sobre a tua vida, ninguém pode tirar de você, porque você tem a bênção do Senhor, e ninguém pode tirar aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então diga: Senhor, a coisa que eu mais preciso é da tua bênção sobre a minha vida. Eu preciso, eu luto com o Senhor nessa manhã. Me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa, muda o meu nome, Senhor, no mundo espiritual, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, abençoe todas as pessoas que oram comigo, Senhor, abençoa as pessoas na igreja, abençoa as pessoas em casa, abençoa as pessoas no trabalho, abençoa essas pessoas aonde elas estiverem, abençoa, meu Pai, que a tua bênção seja derramada sobre a vida delas, que a tua bênção se estabeleça sobre a vida delas. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa, Senhor, abençoa. Seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado, que a tua vida seja abençoada,
que a tua casa seja abençoada, que a tua empresa seja abençoada, que a tua família seja abençoada, que o teu casamento seja abençoado, que os teus negócios, que a tua vida espiritual seja abençoada, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua vida de forma poderosa. Aleluia. Abra as portas do teu coração, abra as portas da tua vida, abra as portas da tua casa, abre as portas do teu negócio. Abra e deixa ele entrar. Abra. Entra, Senhor. Entra. Entra, Senhor. Entra, meu Deus. Entra mudando tudo e fazendo tudo que o Senhor, só o Senhor pode. Que a presença de Deus encha a tua vida. Que a presença de Deus encha a tua casa, teu trabalho. Vai, Espírito Santo, abençoa a vida dela, abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, com muita lucidez, com seus olhos fechados. Estabeleça aqui hoje. Você não quer uma área da sua vida abençoada? Uma vez que a gente pode ter tudo. Não seja um Esaú que só tem bens. Seja um Jacó que pode dizer: eu tenho tudo. Tudo que eu preciso. Mais do que eu preciso. E ele só pôde dizer que tinha tudo porque a bênção de Deus foi derramada sobre a vida dele. Ele lutou por aquela bênção. Ele lutou. E Deus disse: você lutou com Deus e você lutou com os homens e prevaleceu. Luta com Deus pela bênção de Deus e você vai vencer nas guerras, com os homens, nas batalhas, nos desafios da vida. Você vai vencer todas as batalhas que você travar. Deus não tem uma bênção. Ele não tem uma área abençoada. Ele tem tudo. Então queira tudo. Almeje tudo. Para que você possa dizer: eu tenho tudo. Tenho tudo que eu preciso. Tenho a bênção de Deus. Tenho uma família abençoada. Tenho prosperidade financeira. Eu sou uma pessoa abençoada. Toma posse disso aqui hoje. Toma posse dessa promessa aqui hoje. Estabeleça isso dentro de você. E sai para viver a plenitude. Porque é a plenitude que Deus tem para você. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe a sua saúde. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que Deus abençoe os seus negócios. Que a plenitude do Senhor, a bênção sobre todas as áreas, sejam derramadas sobre a tua vida. Seja abençoado nesta manhã.
Todos que estão no templo e todos que estão na transmissão sejam abençoados pelo Senhor e saia daqui sabendo que você pode ter tudo. Em nome do Senhor Jesus, diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse de tudo que Deus tem para mim. Amém? Para Jesus bem forte.